Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei, sua Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia 18 de fevereiro, terça-feira, queremos meditar no Santo Evangelho de hoje, aprofundá-lo de um modo espiritual. Pois bem, no Evangelho de hoje, que é o de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, mostra para nós os discípulos na barca. No entanto, eles entram na barca apenas com um pão, e esta é a preocupação dos discípulos. É dito no versículo 14: os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Problema grande para eles, porque são acostumados ao alimento, à comida, podemos dizer, ao hedonismo alimentar. Aqui vemos que a palavra de Deus só pode ser palavra de Deus porque ela não esconde as falhas dos discípulos, o modo terreno que eles viviam. Vemos pecados grandes nos discípulos, falhas enormes nos discípulos, que nosso Senhor Jesus Cristo, como bom mestre, vai modelá-los aos poucos, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, pelo convívio de Jesus Cristo, eles vão mudando de vida. Mas, no princípio, não era assim. Então, vemos os discípulos preocupados com o ventre, com o estômago, como nos ensina o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está no que é vergonhoso, pois só pensam nas coisas terrenas. São Paulo, então, acerca dos alimentos, escreve dizendo para nós, pedindo uma cautela, uma prudência, porque muitas vezes praticamos o hedonismo na comida, no prazer, em prazeres alimentares, fazemos com isso o nosso ventre, o nosso estômago de uma espécie de Deus. E aqui, na verdade, é um sinal daqueles que vivem dominados pelos prazeres da gula e das paixões carnais, que não buscam os bens espirituais, que não buscam os bens da alma, do espírito, estão mais preocupados no prazer sensorial da comida, do alimento, por isso mesmo só pensam nas coisas terrenas. Veja que uma desordem, um vício no comer, como no caso da gula, do hedonismo alimentar, desta prática muito comum nos dias de hoje, é um vício que nunca está solitário, sempre está avizinhado com outros vícios, conforme descreve o apóstolo Paulo. Na verdade, o hedonista no alimento se torna um escravo da comida, um escravo da bebida. Pessoas que só pensam em comida. É o retrato do Evangelho de hoje. Os discípulos estão com Jesus, mas só pensam em comida. Nosso Senhor, então, aproveita o ensejo e diz: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Por que nosso Senhor recorre a isto? Porque os fariseus não acreditaram
nas duas multiplicações dos pães que Nosso Senhor fez diante deles. Os fariseus são duros de coração, empedernidos de coração. Eles não têm fé em Jesus, eles não confiam em Jesus. Desconhecem, portanto, a força e o poder da providência de Deus. Os discípulos eram 12. Os discípulos eram 12, com Jesus mais um. Pois bem, então o que é um pão para todas essas pessoas? Nada, mas Jesus está presente. Era isso que os discípulos tinham que ver. Se Jesus multiplicou 2 vezes os pães para mais de 4.000 homens, mais de 5.000 homens, um grandíssimo milagre, será que Nosso Senhor não pode também fazer o mesmo com um pão para os discípulos? Veja que a fé dos discípulos é muito pouca. Quando eles perceberam, só tem um pão, alguém ali poderia ter dito, mas estamos com Jesus. Jesus acabou de multiplicar os pães agora, né? Porque este texto está exatamente após uma multiplicação dos pães. Então poderiam dizer, Nosso Senhor acabou de multiplicar os pães e esta já é a segunda vez. Com certeza, Ele vai também fazer alguma coisa, Ele vai providenciar mais pães para nós, se isto for necessário. Porque muitas vezes nossas preocupações materiais são totalmente desnecessárias. Não precisamos das coisas que queremos ter. Então, Nosso Senhor não vai providenciar o que não é necessário para nós. A máxima sempre será esta pergunta: isso me serve para a vida eterna? Esse bem material que eu tenho serve para a vida eterna? Ou eu posso desfazer dele e entregar aos pobres? Como diz a palavra, se queres ser perfeito, bem, se quer ser perfeito, não é? Vende tudo o que tem e dá aos pobres e depois terá um tesouro no céu. Para quem quer ser perfeito, né? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Para quem quer ser discípulo e não quer alcançar a perfeição ou não é chamado a esta perfeição na terra, então ele deve se perguntar, os bens que eu vou adquirir, os bens que eu quero comprar, vão me servir para a salvação, para a vida eterna, ou vão me atrapalhar no caminho da salvação? A palavra ensina então que Deus vai providenciar tudo o que você precisa se você seguir esta palavra. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Os discípulos então não podem ficar adorando o estômago, adorar o prazer comestível, né? Aquela sensação boa de dosagem de serotonina na mente. Mas eles devem adorar a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso viver sob a providência de Deus, sem se preocupar com as demais coisas. Que Deus nos conceda a fé da libertação, da escravidão, da comida e a graça de viver debaixo de sua soberana providência. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, ative os sininhos das notificações e obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.